Vários estudos e ensaios clínicos têm indicado que a alimentação desempenha um papel importante na redução do risco de doenças crônicas não transmissíveis. Estão nessa lista desde o diabetes até o Alzheimer. Em comum, o que estaria por trás desse adoecimento do organismo seria uma inflamação crônica de baixa intensidade, sem sintomas. Padrões dietéticos com alto índice de açúcar e gordura, segundo esses estudos, favorecem esses quadros inflamatórios e interferem na resposta do sistema imunológico. Nutrição resolutiva e anti-inflamatória. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o nutricionista Renato Moreira Nunes, mestre em ciência da nutrição, doutor em biologia celular estrutural e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Muito obrigado, Fátima, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar então explicando o que é nutrição resolutiva, esse nome assim? Ok. A nutrição resolutiva é um termo criado pelo Dr. Barry Sears. Ele é um americano, né, um bioquímico americano, que tem uma grande paixão pela nutrição. Ele começou a estudar alguns processos da nutrição e percebeu que existia em todas as relações de doenças crônicas a inflamação. E aí ele começou a perceber que tudo isso se relacionava diretamente com a alimentação. E ele criou então um método, né, que é chamado Zone Diet, que seria uma dieta, né, criada para tirar o indivíduo desse processo inflamatório e deixar ele numa zona anti-inflamatória ou uma zona de resolução desse processo inflamatório. Esse método é muito conhecido, ele é clássico, né, e aí ele padronizou e patenteou essa dieta. Então hoje essa dieta é dele, né, ele criou, ele tem como patente isso, mas os princípios que ele estudou e todo o conhecimento que ele desenvolveu em torno disso é de conhecimento público e ele continua publicando e trabalhando a respeito disso. Então basicamente essa dieta resolutiva é uma dieta que consegue tirar o indivíduo desse processo de inflamação através da alimentação. Uhum. Vamos explicar então essa diferença da inflamação aguda para a inflamação crônica? Uhum. A inflamação aguda é um processo fisiológico que ocorre quando o organismo sofre algum tipo de agressão e aí naturalmente ele inicia o processo inflamatório produzindo interleucinas e fatores inflamatórios. E aí você, retirado o processo que causa a inflamação, você resolve essa inflamação. Muitas vezes, por exemplo, bactérias causam processos inflamatórios. Você pode usar medicamentos na solução desse problema ou, às vezes, o próprio organismo se resolve. Quando você tem algo que cronicamente te inflama, né, o tempo todo, em pequenas doses ou quantidades, essa inflamação não se resolve e ela cronifica. Bom, eu tenho uma inflamação de baixa intensidade, de forma crônica, e que acaba aumentando a resposta inflamatória. Só que você não tem nenhum sintoma da inflamação, né? Como ela é de baixa intensidade, você simplesmente não sente grandes sintomas como calor, rubor, dor, né? Só que aí você tem um grande problema. Essa inflamação crônica, né, de baixa intensidade, que não se resolve, acaba adoecendo o organismo em várias instâncias. Uma das primeiras instâncias é o ganho de peso. E aí se relaciona diretamente à obesidade, principalmente a obesidade abdominal, né? O que a gente tem hoje é que todas as doenças crônicas, né, que não são transmissíveis, diabetes, hipercolesterolemia, doenças autoimunes também, como artrite, artrose, e relacionadas a processos inflamatórios, iniciam-se com um processo inflamatório que não foi resolvido e cronificando se manifesta na forma de alguma patologia. Existem até pesquisas também que relacionam a depressão com também processos inflamatórios. Quando você pensa num nível de inflamação maior, você pensa que essa inflamação vai chegar até o cérebro, né? Que é o órgão que controla todo o processo. Então, não só a depressão, mas como também Parkinson, Alzheimer, né, demência, todas essas doenças, essas patologias, se relacionam de alguma forma a um processo inflamatório. É claro que a gente não pode resumir de forma simplista, achando que tudo se resolveria se eu tirasse a inflamação do indivíduo. Mas, assim, em algum processo inflamatório vai estar ocorrendo ali. Ou foi a causa, o gatilho para desencadear a doença, né? Ou essa doença que ocorre aumenta o processo inflamatório que piora a relação do próprio organismo.
né? Então existem sim vários estudos mostrando relação direta entre inflamação, não só a depressão, mas como outros tipos de patologias também, que se relacionam ao transtorno de humor, a tudo isso. E essa inflamação subclínica, né, que é essa de baixa intensidade, ela não dá sintomas na fase inicial porque ela acontece em nível celular, é isso? Exatamente. Quando você pensa num processo inflamatório, você pensa em expressão gênica. Então você vai estar expressando ali interleucinas, né, que são as substâncias que causam o processo inflamatório, que é benéfico ao nosso organismo. São os soldadinhos, isso, né? se você são não, os nossos defensores. Imagina, você tem uma bactéria, se você não inflamar, essa bactéria vai tomar conta do seu organismo. Né? Por exemplo, você tem os atletas que precisam fazer um processo de hipertrofia. Eu preciso ter um processo inflamatório ali. Só que o nível dessa inflamação, a intensidade dessa inflamação e a duração dessa inflamação tem uma importância clínica muito grande. E aí o que acontece? Na inflamação crônica, você vai ter sinais do organismo que dizem o tempo todo, olha, libere as interleucinas, libere as interleucinas. E essas interleucinas começam a atuar de forma sistêmica. Então elas vão atuar, né, as interleucinas vão atuar em toda a porção do seu organismo. E aí você tem a questão genética, que a gente pode chamar de fragilidade genética. Aquilo que na sua família se expressa mais, as doenças que são mais recorrentes na família, você vai ter uma certa fragilidade. Associado a isso, tem toda a sua história de vida. Então a gente costuma falar assim, os seus primeiros 1000 dias, né, de nascidos. É uma importância crucial na formação do seu organismo, na expressão das doenças que você vai ter no futuro e na proteção que você vai ter dessas doenças. Então, se eu tenho o tempo todo algo que eu dou ao meu organismo, sinalizando, olha, libere fatores inflamatórios, ele vai liberar. E aí isso, de forma crônica, começa a acionar esses gatilhos de fragilidade genética. E aí você começa, então, a expressar proteínas, né, e substâncias dentro do seu organismo que propiciam ao processo inflamatório dos órgãos ou das situações que são mais frágeis para você enquanto ser humano. Esses agentes agressores são muito variáveis, né? São. Quer dizer, os fatores que podem causar inflamação vão desde estresse, né, que é impossível a gente retirar da vida hoje em dia, e que nos fez chegar até aqui, né, a gente só sobreviveu enquanto ser humano exatamente pelo nível de estresse que a gente vivia, né, imagina um leopardo entrando nessa sala nesse momento, então a gente sobreviveu porque a gente aprendeu a lidar com isso. Então o estresse, a poluição, o excesso de atividades, entre as atividades físicas também, né, fatores que a gente chama de xenobióticos, né, que são externos ao organismo, que você encontra no alimento, e principalmente a alimentação. Por que a gente coloca a alimentação como um principal fator? Ok, eu tenho uma vida estressada, né, estressante, né, então eu vivo estressado, mas eu não fico estressado 24 horas. E em períodos da minha vida, esse estresse aumenta, em períodos ele diminui. Mas qual é o período que eu paro de comer? Esse período não existe. Né? Por mais que você queira fazer um jejum intermitente, ficar um dia inteiro sem comer, no dia seguinte você vai ter que comer. Então, o alimento, ele é um fator que vai estar constantemente sendo avaliado pelo seu organismo e não tem como a gente tirar da nossa vida. Só que a qualidade desse alimento vai determinar o quanto esse alimento te protege e o quanto ele pode te prejudicar, tá? E a gente tem algumas coisas na vida atual que a gente classifica, né, como alimento e produto alimentar. Então a gente tem que diferenciar. O que é alimento? Teoricamente, a gente coloca como alimento tudo que está mais in natura, que vem da própria natureza. O produto alimentar, ele não é necessariamente ruim, mas ele vem de um processo que precisa ter um tempo de conservação maior, né? Ele precisa ficar mais tempo na prateleira. E aí, para que isso aconteça, eu vou colocar os famosos aditivos. E esses aditivos, alguns deles, podem causar processos inflamatórios. Assim como alguns alimentos também podem causar inflamação no organismo. Eles são reconhecidos como toxinas, na verdade. Isso. Você tem alguns alimentos que possuem toxinas, né? Alguns produtos alimentares também têm toxinas, mas você tem substâncias naturais dos alimentos, entre eles ácidos graxos, proteínas, que levam o organismo a responder à ingestão crônica dessas substâncias como um processo inflamatório.
Você falou aí das substâncias que entram como se fosse o nosso exército para defender a gente dessas agressões, desses Sim. invasores, né? E a gente pode explicar de uma maneira mais clara como o alimento interfere nisso? Quer dizer, qual o papel dos alimentos na produção dessas substâncias? Tanto as que vão defender a gente, né, esse exército de defesa, quanto as que vão depois regenerar o tecido que foi lesado. Vou tentar fazer isso de uma forma bem lúdica, né? Quando a gente era marinheiro, né, e não tinha, por exemplo, como você levar laranja dentro do navio, se você ficasse muito tempo viajando no mar, você começava a apresentar sintomas de sangramento. E aí a gente descobre, então, a vitamina C, né, que protege a gente desse processo. Então eu tenho, primeiro, as vitaminas e os minerais. A gente chama eles de cofatores, né? Eles são importantes para que o organismo funcione adequadamente. É como se eles dessem um empurrão em tudo que está acontecendo. Tipo assim, vai lá, faz. Então, se você tem uma deficiência nutricional, o seu organismo funciona, mas ele funciona de forma menos eficiente. Então, você está desgastando o organismo. Então toma um polivitamínico. Você resolve a fase aguda, mas você não resolve a fase crônica de não consumir os alimentos que teriam esses nutrientes. Bom, associado a isso, você tem o que a gente chama de compostos bioativos, né? Que são algumas substâncias que existem nos alimentos que ajudam na expressão dos nossos genes. Então, se a vitamina A, por exemplo, me dá a condição de expressar uma proteína, esses compostos bioativos, eles dizem o seguinte: essa proteína vai ser expressa agora. Então, quem são esses compostos bioativos? São os polifenóis, os flavonoides, tá? E onde que a gente encontra? Por exemplo, você pode falar em resveratrol, que está na uva, que é uma coisa que todo mundo já ouviu falar alguma vez. O resveratrol é um composto bioativo. Ele protege o seu organismo contra a expressão de um gene. Você consumindo uva, ele diz o seguinte: olha, existe um gene chamado NK-beta, que é um gene que propicia o câncer. Quando você consome a uva, essa substância diz o seguinte: esse gene não é para ser expresso. Segura ele e expressa o mínimo possível. Então você se protege da expressão desse gene. Tentando traduzir, é como se esses compostos bioativos fossem os generais. Isso, eles que ficam ali ligando ou desligando essas chavinhas, mandando, né? Ou desmandando, assim, faz isso, não faz isso. A vitamina e os minerais ajudam na produção, seria os funcionários ou os soldados do exército que tomam à frente. E os outros nutrientes, né, carboidrato, proteínas e lipídios, dão a nossa estrutura. Então eles são estruturais, né? São eles que são essas substâncias que fazem a gente, então, né, expressar todas as formas, né? Então, assim, o meu cabelo é liso, o outro é enrolado, por quê? Porque depende da proteína que eu produzo, né? Então, é importante. Aí você pensa assim, não, então vamos tomar o polivitamínico e vou tirar o resveratrol e consumir ele. Tentaram, mas não funciona. Porque, além disso, existe o que a gente chama de sinergismo. Essas substâncias todas funcionam em conjunto. E a gente não tem ainda a habilidade técnica ou conhecimento científico para saber quantas substâncias são necessárias em conjunto para dar esse efeito. Então tem um experimento clássico que eles usaram o resveratrol da uva e ele é mais presente no vinho. Só que o álcool impede a ação do resveratrol. Então tomar vinho não funciona. Então vamos tirar o resveratrol e vamos dar em cápsula. Também não funcionou. E aí resolveram voltar para o mais simples, a uva. Aí funciona. Então, o que acontece? Quantos princípios ativos tem em uma uva? A gente pode explicar isso pensando, por exemplo, na soja, né? Um grão de soja tem dentro dele 2.200 proteínas diferentes. A gente está falando só de proteína, né? As proteínas são os princípios ativos na grande maioria das vezes. Como é que você controla 2.200 proteínas para saber qual é a que funciona para isso? Então a gente não tem esse conhecimento. Qual é a que vai ajudar, né, a ligar a chavinha, né? Se a gente soubesse, a gente tiraria esse grupo, colocaria numa cápsula e aí você teria o sinergismo. A gente vai demorar muitos anos até ter essa tecnologia, né? Porque, na verdade, por que o alimento... Ele é a principal razão de você ter saúde. Porque é ele que tem essa combinação. Exatamente. Essa combinação é que faz o organismo absorver. Isso. Quando você tem esse conhecimento, você chama isso de sinergismo, ou seja, tudo que eu consumo me torna responsável pela minha saúde. O contrário, quando você usa na forma de suplemento ou de medicamento, o que eu não tenho é o que me faz falta. Não.
Na verdade, se não faz falta, não é só uma coisa. Tem um monte de fatores ali que podem estar fazendo falta. Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre nutrição resolutiva e anti-inflamatória. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre nutrição resolutiva e anti-inflamatória. Nosso convidado é o nutricionista Renato Moreira Nunes, mestre em ciência da nutrição, doutor em biologia celular estrutural e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. A gente estava falando desses invasores, né, que causam as inflamações, e tem um importante que a gente não citou no bloco passado, que é o sono, né? A falta de sono também é um fator de estresse do organismo. Sim. A gente tem um ciclo, né, que se chama de ciclo circadiano, que é importante para que o organismo se recupere, né, ao longo do dia. Você tem um desgaste, à noite você precisa se recuperar. O sono se relaciona diretamente à produção de cortisol, né, que está relacionado diretamente à inflamação. Então, indivíduos que dormem mal ou dormem pouco, têm um aumento da expressão de cortisol. Aumentando o cortisol, automaticamente eu aumento a produção dessas interleucinas inflamatórias. E aí você começa a cronificar mais uma vez o processo de inflamação. Por isso que uma das primeiras coisas que se fazem no processo de emagrecimento é investigar a qualidade de sono desse indivíduo. E não é incomum a gente encontrar pessoas que têm problema de peso também se relacionam a problemas de sono, né? Então a gente precisa fazer esse casamento perfeito, né? Não existe emagrecer dormindo mal. É uma coisa muito clara para a gente hoje em dia, né? Então, quanto pior for a qualidade do seu sono, mais expressão de cortisol você vai ter, mais inflamação e, consequentemente, uma piora do seu quadro geral. Você relacionou aí com a obesidade, né? Porque esse quadro contínuo de inflamação leva ao acúmulo de gordura. Tá. O que acontece? A presença da gordura no organismo é normal. Quando essa gordura ultrapassa uma quantidade, ela começa a aumentar o que a gente chama de angiogênese, que é a vascularização do tecido. Então, eu aumento a quantidade de vasos sanguíneos desse tecido. Isso se faz para alimentar essa célula. Só que, como a célula de gordura é muito grande, quando ela começa a crescer demais, eu não consigo fazer uma vascularização adequada. E essa célula morre. Bom, se essa célula morreu, você imagina, você tem uma bola de gordura no meio de outras bolas, você precisa retirar essa substância dali. E aí entram os macrófagos, que são as células de defesa do organismo. Só que em comparação, pensa numa célula de gordura desse tamanho e um macrófago desse tamaninho. Ele não vai conseguir fazer esse processo efetivamente. Então ele também começa a sofrer os processos de apoptose, que é a morte celular. E aí ele começa a liberar fatores que a gente chama de fatores quimiotáticos, que trazem para ali um processo de inflamação. Então, ele recruta o exército para ajudar porque não deu conta. E aí você aumenta a expressão de inflamatórios, de substâncias inflamatórias. Bom, então eu tenho um tecido adiposo, uma falta de vascularização e uma coisa latente falando assim, ó, está inflamado, está inflamado. Bom, se está inflamado, você vai gastar energia. O que o organismo faz? Se eu estou gastando energia, eu preciso armazenar. E aí ele começa a armazenar mais energia nesse lugar. Bom, gordura. Mais gordura. Então quem vem primeiro? A inflamação ou a obesidade? Existe um ciclo que não termina. Então quanto mais você engorda, mais inflamado você fica. Só que quanto mais inflamado você fica, mais você tende a acumular gordura. E aí isso não se resolve nunca. Então, normalmente a gente vê isso na deposição abdominal, que é mais característico, mas a gente vê também pessoas que têm uma resistência muito grande a perder peso, a perder tecido adiposo. Exatamente porque se você não resolver a inflamação, ela faz uma dieta restritiva, de baixa caloria, e o que acontece com a dieta restritiva? Ela aumenta o cortisol. Aumentou o cortisol, aumenta a inflamação, aumenta a deposição, aumenta o ganho de peso. Ela vai ter uma perda de peso nos primeiros 15 dias. E aí a pessoa quer uma perda drástica. Quanto mais drástica, maior a consequência inflamatória. Ou seja, ela perde peso, depois ela recupera o que ela perdeu e mais um pouco. Cada vez que ela faz uma dieta desequilibrada,
ela altera metabolicamente a resposta do organismo. E ela piora o risco dela de permanecer ou piorar o quadro que ela se encontra. Por isso que a gente sempre fala assim, olha, não é fácil fazer uma dieta. As pessoas acreditam que por ter acesso à informação, qualquer um está apto a fazer uma dieta. Não é à toa que o profissional de nutrição começou com 3 anos de formação, depois 4 anos e hoje 5 anos de formação técnica para se graduar. É muito mais complexo do que a gente imagina. E isso é só um ponto, porque aí você ainda tem assim, como controlar a fome, né? Como você faz para que o alimento que o indivíduo gosta não é necessariamente o que ele precisa. A questão social, né? Estar em dieta é também uma questão que te afasta dos ambientes sociais. Né? E como é que você vai a um casamento em dieta, em restrição? Então tudo isso precisa ser visto, porque senão você não consegue resolver esse grande quebra-cabeça que é o nosso metabolismo. Né? Você estava até falando fora do ar, né, que hoje o profissional de nutrição ele não pode parar de estudar, né? Não. A formação em nutrição, porque a nutrição tem uma característica importante na área de saúde, nós não só cuidamos da parte clínica, mas você imagina, nós produzimos grande quantidade de comida. Então hoje, na universidade, nós temos a produção de 8.000 refeições por dia. Você controlar isso dá um volume mais ou menos de 2 milhões por ano de compra de gêneros. Bom, então o nutricionista tem que saber custos. Ele tem que saber matemática financeira, ele tem que saber gestão de pessoas, são 98 funcionários. Né? Como é que você lida com tudo isso, com toda essa... Né? Então a formação tem que ser mais complexa. Fora a questão das pesquisas, está atualizado com o que essas pesquisas estão revelando, né? Hoje em dia você tem em torno de 300 artigos publicados por dia na área de saúde. É muito difícil acompanhar tudo isso. Né? Eu dedico a minha vida a isso e muitas vezes eu me pego assim, nossa, saiu um artigo, eu não tenho tempo, eu não sei do que está acontecendo, e aí eu demoro às vezes meses para conseguir entender aquela informação. Porque também não é só ler, é você ter a cognição suficiente para entender o que você está lendo. E às vezes está em outras áreas. Né? Tem artigos que se relacionam à imunidade, mas tem artigos que se relacionam à patologia. Eu não sou especialista em tudo, eu consigo lidar com a nutrição. O resto eu tenho que sentar e estudar. Então, mas é divertido, assim, é muito gratificante você também ter essa formação e gostar de ajudar as pessoas. Porque no final todo profissional de saúde quer isso. Ele quer te ajudar a resolver o seu problema e tornar a sua vida mais tranquila, mais feliz. Falando em resolver, o nosso organismo foi equipado para resolver sozinho essa questão das invasões, né? Ele tem esses 2 exércitos, o exército que ataca o invasor e o que defende. O que entra depois... lá limpando e regenerando o tecido, né? Para isso, a alimentação é fundamental, porque para produzir esses hormônios, que são esses exércitos, é preciso ter o ingrediente, a substância certa. A gente pode pensar de uma forma simples como quando eu vou fazer um bolo, né? Cada ingrediente do bolo tem uma função. Então, a farinha, ela vai dar a massa, né? Falando assim, a gordura vai dar a textura, né, para que ele não fique arenoso. Você tem o fermento que vai dar o crescimento, a clara de ovo para estruturar isso e não deixar cair tudo de volta, né? E você tem os sabores que você coloca ali para te dar a atração sobre o que você vai comer. Bom, se você tem um processo que ele é complexo, você precisa de estruturas complexas. Então, uma estrutura complexa não se resolve com um nutriente. Não se resolve com uma substância, ela se resolve com um grupo de substâncias. A base de tudo isso é a expressão proteica, ou seja, é produzir proteínas. Quem controla isso é o núcleo, mas da mesma forma o núcleo precisa de gatilhos para acionar esse controle. Depois de acionado, eu tenho que ter a estrutura para montar isso. Então, para você resolver um problema inflamatório, você precisa de todas as condições para o organismo fazer isso. E aí você tem tanto os macronutrientes, né, que estruturam a gente, carboidrato, proteína, lipídio, os micronutrientes, que são os minerais e as vitaminas, e as outras substâncias, que são os polifenóis, os flavonoides. Tudo isso em conjunto resolve o problema. O problema não se resolve com uma resposta só. É um conjunto de ações. É como se você tivesse um exército inteiro, cada um na sua posição, tentando fazer a organização desse processo. E aí, sim, naturalmente a gente se cura, a gente se reestabelece, né? A gente consegue fazer com que a célula
dando tudo que ela precisa, ela te dê a resposta que ela foi feita para ter, né? Que é produzir substâncias para manter você dentro da homeostase, do equilíbrio. A gente foi feito para ser equilibrado. Quando a gente pensa numa célula que tem água dentro e água fora, e o que mantém ela é como se fosse uma bolha de sabão, né? A camada da membrana é como se você pensar numa bolha de sabão. A mágica, né? O milagre da vida, ele é muito, muito relevante. É muito bonito você pensar que você foi feito para ser equilíbrio. Para ser equilíbrio, você tem que dar condições de equilíbrio para o indivíduo. Por isso que o símbolo da nutrição é a balança. Se você consegue dar o equilíbrio nutricional para o indivíduo, ele simplesmente vai desenvolver todo o potencial que ele nasceu para desenvolver. E pronto. O problema é que a nossa alimentação hoje, de uma forma geral, é uma bomba relógio, né? É muito ruim, precária nessas substâncias que fazem parte desse exército, né? Sim. Às vezes as pessoas me perguntam, Fátima, se os alimentos fazem mal, né? Eu sempre respondo que alimento não faz mal. O que faz mal é a nossa relação com o alimento. Então, o que acontece? A ideia é que você tenha um consumo de aproximadamente 30 alimentos diferentes. E esses alimentos, sendo diferentes, vão te dar todas essas estruturas que você precisa. Mas aí o indivíduo cresce no que a gente chama de uma sociedade obesogênica, onde os alimentos que ele consome são sempre os mesmos. Então eu costumo dar o exemplo dos hipermercados, né? As pessoas gostam de ir em grandes hipermercados. Ah, por quê? Porque tem mais variedade. Mas o que elas compram? As mesmas coisas. Né? Você vai e compra o mesmo produto, a mesma marca, né? Então, para que você está indo no hipermercado? Não, porque eu quero ter variedade. Mas, efetivamente, na sua vida, você exercita essa variedade? Não. E aí a tendência é comer muito amido, é comer muita gordura de baixa qualidade e consumir muitos alimentos que são alimentos ricos em conservantes e corantes. E aí você pode pensar que os conservantes, se conservam o alimento, vão conservar você também. Só que é o efeito oposto. O conservante mata as bactérias, então ele mata a célula. Então o consumo excessivo de conservante também causa um dano ao seu organismo. E o primeiro órgão que sofre é o intestino. O intestino é a porta realmente de entrada para a maioria das doenças que hoje atrapalham a vida da gente, porque elas são de forma crônica, ou que realmente danificam o organismo. Então a gente tem uma condição chamada disbiose, que é bastante divulgada hoje em dia, que é um aumento das bactérias patógenas, as bactérias ruins que fazem mal, e uma diminuição das bactérias que te fazem bem. Bom, se você desequilibrou, o que acontece é que você vai adoecer, não tem jeito. Você está alimentando o exército inimigo. Exatamente. Com esse tipo de nutrição. Né? A gente só precisa ter um cuidado com o terrorismo nutricional, que é assim, senão as pessoas começam a achar, gente, mas eu não posso comer nada que não seja saudável. Aí você já está passando por um outro lado que a gente chama de ortorexia, né? Esse aqui é um transtorno que você só come o que é saudável. A vida precisa ter prazer. Né? Você precisa ter um equilíbrio no que você faz. E acho que a grande sacada da vida é você pensar o seguinte, tá, eu quero comer uma batata frita. Você pode. Qual é a frequência? Não, quero comer todo dia. Bom, aí já não dá. Isso é um desequilíbrio. Eu posso comer uma batata? Posso. O que eu vou consumir para compensar isso? Tá, batata é amido, não tem muitos nutrientes, e é fritura, então tem muita gordura. O que eu posso compensar? Essa gordura ela vai oxidar, esse amido vai oxidar, ok, não tem muitos nutrientes. Então eu posso comer uma batata com uma salada. E é uma combinação bonita. Imagina uma batata frita dourada, né? Uma salada verde com tomates vermelhos, né? Uma cenoura ralada, né? E aí você misturar isso com um pouquinho de azeite para equilibrar aquela fritura que vem de uma gordura não boa. Né? Bom, isso não é agradável de se fazer? Será que você vai tirar o prazer de comer a batata? Não. Você vai acabar comendo menos batata, porque você vai ter que comer a salada também, e você vai estar se nutrindo da mesma forma. O legal é você ter prazer, mas ter sabedoria. Só o prazer te leva ao adoecimento. Só a sabedoria te leva a uma vida muito cinza. Né? Ser só sábio é muito sem graça. Vamos juntar isso e a gente vai ser feliz. Né? Porque a ideia de se comer, a ideia de se fazer uma faculdade de nutrição é para que o outro tenha, sim, saúde, mas para que ele tenha prazer em comer. Né? Então, comer saudável é muito prazeroso. Porque você melhora o humor, você melhora a disposição, você melhora um monte de fatores secundários. Mas você não precisa deixar de comer tudo. Você precisa fazer o equilíbrio nutricional.
E esse equilíbrio nutricional é que é a grande chave para a humanidade, né? Que é no emocional, no físico, no financeiro. Se você tem um equilíbrio, você tem uma vida mais plena, né? Então, é tranquilo. Uhum. E se você perdeu um pedacinho do programa ou quer compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre nutrição resolutiva e anti-inflamatória. Vem Questão, volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre nutrição resolutiva e anti-inflamatória. Nosso convidado é o nutricionista Renato Moreira Nunes, mestre em Ciência da Nutrição, doutor em Biologia Celular Estrutural e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Renato, vamos falar então sobre dieta, né? Dieta. Como chegar nesse equilíbrio da alimentação? Ok, a gente precisa entender o que é o termo dieta, né? A dieta é a soma de todos os alimentos consumidos em um dia. Essa é a definição de dieta. E aí a gente tem que entender o que tem sido feito com a palavra dieta. Dieta virou sinônimo de ausência. Então eu tenho restrição. Dieta low carb, eu tiro o carboidrato, né? E aí você pensa assim, jejum intermitente, ausência de dieta, né? Então, dieta não é isso. A dieta é você tem um consumo alimentar ao longo do dia. Você pega tudo que o indivíduo consumiu e essa é a dieta dele. Se essa dieta é frequente, né, se ele faz o consumo dos mesmos alimentos frequentemente, ele vai ter uma característica de ou estar promovendo o organismo ou danificando o organismo. Como é que eu faço uma dieta adequada? É simples, você tem que pensar em todas as suas refeições, você precisa colocar fonte de nutrientes. Então eu tenho uma fonte de proteína, carne, ovo, leite, queijo, ou proteínas vegetais, no caso de indivíduos vegetarianos ou macrobióticos. Eu preciso de uma fonte de carboidrato, né? E aí eu tenho toda uma variedade de carboidratos. Que carboidrato? De preferência, carboidratos não refinados. Quanto mais refinado for o carboidrato, menos nutriente ele vai ter, mais carboidrato ele vai ter. Eu preciso de uma fonte de gordura, né, de lipídio, que vai estar naturalmente embutido nessas duas fontes. Não preciso acrescentar se eu não quiser. Se eu quiser, eu posso acrescentar, né? Eu preciso de vitaminas e minerais. Ok. Então, se eu colocar na palma da mão, vou fazer o café da manhã. Uma fonte de proteína, queijo, um ovo, ok. Uma fonte de carboidrato, um pão, ok. Uma fonte de lipídio. Bom, se eu estou comendo o ovo, eu já tenho essa fonte de lipídio, né? Posso colocar uma manteiga nesse pão? Pode. Qual a quantidade? Uma ponta de faca. Isso é o adequado. Né? Ah, Renato, e se eu quiser colocar uma colher de sopa de manteiga no pão? Ó, você pode fazer o que você quiser, mas se isso é o habitual, você tem um risco. Você vai assumir esse risco. Eu preciso de uma fonte de vitaminas. Fruta, uma fonte de vegetal. Uma fruta, ou de mineral, uma fruta ou um vegetal. Se você repetir isso em todas as refeições, a tendência é que você não vai mais precisar de mim. Tá? Porque você simplesmente completou o que é adequado. Bom, aí você vai pensar na questão social disso, né? Como é que eu torno essa alimentação atrativa? E aí você vai desenvolver processos que a gente chama de dietética, né? Que é a manipulação do alimento para tornar esses alimentos mais atrativos. Então, da mesma forma que a gente falou da batata com a salada, você pode pensar, por exemplo, num sanduíche. Você pega um pão integral, rala uma cenoura, coloca um atum com uma ricota, coloca um pouquinho de azeite, um cheiro verde ou um orégano, alguma coisa nessa massa, coloca nesse pãozinho, que você pode aquecer ele ou simplesmente comer ele frio, e faz um suco, né? Um suco de laranja, um suco, por exemplo, de limão com hortelã, né? O que você gostar de tomar, e você vai consumir esse alimento. Bom, isso parece desinteressante, parece desagradável comer assim? Não, para mim é mais interessante do que pão com manteiga e café com leite. Se você parar para pensar que a maioria dos brasileiros come pão com manteiga e café com leite todos os dias e não enjoam, né? Por quê? É o hábito. É o hábito. Você cria o hábito. Mas vamos pegar o outro, né, que é o sanduíche com o suco. É até mais bonito de se ver. Tem problema comer pão com manteiga e café com leite? Não. Tem problema comer isso todo dia, como café da manhã? Sim. O que falta no pão com manteiga e café com leite? Faltam as vitaminas e os minerais que você não colocou ali.
Nada, se eu comer pão com manteiga, café com leite e eu colocar uma fruta. Ok, você pode consumir isso. Tá? Então a ideia é você fazer o equilíbrio. Você precisa desses nutrientes ao longo do dia. A gente brinca quando a gente dá aula para os alunos que assim, a gente precisa de 60 miligramas de vitamina C. O aluno pega e dá na dieta, né, teórica uma laranja, que vai ter as 60 miligramas. Só que ele precisa de 60 miligramas ao longo do dia. Então, se ele der uma laranja no café da manhã, à noite ele não tem mais vitamina C. E aí, as propriedades da vitamina C? Então, eu preciso de o tempo todo fornecer todos os nutrientes. Como é que eu faço isso? Colocando na palma da mão esses nutrientes. Se você fizer todas as alimentações buscando isso, sua alimentação vai ser equilibrada, sua dieta vai ser saudável. É muito simples. Vamos falar então de envelhecimento, né? Okay. Essa resposta natural do organismo, essa capacidade de regeneração, ela vai diminuindo com os anos, né? Vai. Naturalmente. Sim. É normal que o nosso organismo envelheça. Envelhecer não é nenhum crime, não é nenhum pecado. Cada ruga que a gente tem é, na verdade, um sinal de sabedoria que a gente adquiriu. A gente precisa primeiro parar de pensar na velhice como algo ruim. Envelhecer é muito produtivo. Por que a gente envelhece? A nossa célula era programada a se dividir de tempos em tempos. E ela tem no final do cromossomo uma estrutura chamada telômero. Né? É um pedacinho do nosso cromossomo. Cada vez que essa célula divide, esse telômero encurta. Ele vai encurtando, até chegar a um ponto que ela não se divide mais. Bom, se ela não se divide mais, ela envelheceu. Então, eu não vou ter renovação. E aí eu vou ter o aspecto do envelhecimento. Tá? Como é que a alimentação influencia nisso? Alguns alimentos e algumas estruturas da vida causam encurtamento de telômero. Significa que essa célula vai envelhecer mais cedo do que ela deveria. Então você também vai envelhecer mais cedo. Vai acelerar o processo Vai acelerar o processo de envelhecimento. E outros alimentos protegem. É estranho porque você vai conversar comigo e eu sempre vou te devolver a mesma resposta. Então, por exemplo, a gente pode entrar no óleo de soja. O óleo de soja causa encurtamento de telômero. Mas ele é a base da alimentação da população brasileira. Porque ele é barato, né? Ele é produzido em grande escala. E aí a gente tem também toda uma estrutura socioeconômica que define o capitalismo, né? Bom, então, quanto mais óleo de soja eu consumir ao longo da minha vida, maior a chance de eu envelhecer mais cedo. Bom, então eu preciso me proteger desse envelhecimento. Aonde vai estar isso? Lá, de novo, nos polifenóis, nos alimentos bioativos. E aí eu vou consumir mais frutas, mais verduras, mais substâncias que vão me proteger, antioxidantes. Então eu vou tomar um antioxidante. Aí você tem o risco de oxidar esse antioxidante e provocar envelhecimento. Quando você vai pela via da alimentação, dificilmente você vai ter um excesso. Quando você vai pela via medicamentosa, você provavelmente vai ter um excesso e vai desequilibrar, porque aí a gente tem a competição do organismo. Quando você coloca uma substância, você deixa de absorver outra. Se essa substância tem uma quantidade muito grande, a diminuição da absorção da outra é drástica, e aí você causa o desequilíbrio. Com o alimento você não consegue fazer isso. Dificilmente você vai desequilibrar o alimento consumindo de forma variada, mas com o medicamento você consegue. É a mesma coisa no caso da inflamação, né? Os anti-inflamatórios que a gente toma, na verdade, eles impedem essa etapa da regeneração, Exatamente. Né? O medicamento, né, de uma forma clássica, né, a gente tem hoje 7.000 doenças cadastradas, né, no livro de medicamentos, e a gente tem medicamentos para em torno de 500 dessas doenças. Então tem todas as outras que não têm medicamento. Mas o que esses medicamentos efetivamente fazem? Eles tiram o sintoma. Né? Alguns, óbvio, resolvem o processo, mas a grande maioria te tira a sensação de. Né? Então você tem uma dor de cabeça, você toma um medicamento para tirar essa dor de cabeça. Mas o que causou? Bom, isso você não resolveu. Então quando você usa um medicamento anti-inflamatório, ele impede a expressão do processo inflamatório, né? Dos sintomas do processo inflamatório. Mas ele não resolve a inflamação, porque ela continua ali. E aí, o alimento consegue, de certa forma, resolver essa inflamação, e aí você resolvendo a inflamação, ela não cronifica. Só que também não adianta você dar um alimento para resolver a inflamação e continuar consumindo um alimento que causa a inflamação. Essa logística é perversa, porque para inflamar é mais fácil do que para resolver. Né? Quando você tem um quarto bagunçado, é muito difícil você arrumar esse quarto. Você demora horas para fazer isso. Para bagunçar, meia horinha você bagunça tudo.
Então o organismo também responde dessa forma. Então sim, hoje o melhor que você pode fazer para a sua saúde, para a sua qualidade de vida, é ter uma alimentação saudável e evitar o uso de medicamentos. Medicamentos só com prescrição médica, não se automedicar, e óbvio que em alguns casos você vai ter que se medicar. Só que essa decisão é do profissional da medicina, que é o profissional preparado para isso, né? Bom, o que eu posso fazer? Evitar o máximo possível esses processos inflamatórios, cuidando da minha alimentação. E aí você procura um nutricionista para te ajudar nesse processo, né? Basicamente Voltando é isso. para a questão do envelhecimento, Sim. é outro desses ciclos aí, nada virtuosos, né? Sim. A alimentação errada acelera o envelhecimento, o próprio processo de envelhecimento leva um processo inflamatório. Isso, Tá? que retroalimenta exatamente. o processo de envelhecimento. Você pensa, por exemplo, uma coisa que me deixa intrigado na ciência é que a ciência sempre estuda a dor, estuda a doença e tenta encontrar soluções para esse processo. De um tempo para cá, a ciência percebeu que, assim, na verdade, eu não vou encontrar a resposta em quem está doente, eu vou encontrar a resposta em quem não adoeceu. E hoje a grande pesquisa são dessas populações que vivem muito tempo sem adoecer. E aí eles chegaram a algumas conclusões. Primeiro, se achava que a genética era o grande fator, né? Eles chegaram a conclusões diversas disso. A genética é importante? Sim, mas a genética em si não resolve o problema. Eles perceberam que a qualidade de vida dessas pessoas são diferentes da nossa qualidade. Então eles têm mais amigos do que nós temos, eles têm uma vida mais saudável em termos de alimentação, um equilíbrio emocional, né, nas situações de estresse maior do que o nosso. Mas em todos eles, o fator que está presente em todas essas populações que demoram a morrer, que tem um envelhecimento longo e que tem mais saúde, é uma alimentação adequada. Variada, de qualidade, rica em vegetais, em frutas, em alimentos marítimos e isso é feito em conjunto. Então, assim, olha só, que loucura. Mesmo que você faça tudo isso, se você fizer sozinha, a resposta é diferente. Então, se nós passarmos a almoçar junto esse tipo de alimento, isso vai fazer um bem maior para nós dois do que se nós fizermos isso separados. Alimentar é um ato social. E eu costumo dizer que cozinhar é um ato de amor. Você só cozinha para quem você ama. E você só come com quem você se sente à vontade. Então, é óbvio que a alimentação tem um fator importantíssimo nessa qualidade de vida e na diminuição do envelhecimento, no prolongar a vida da gente. Você já deu aí a dica importantíssima, né? Da palma da mão aí, sim, as proteínas, os carboidratos, né? As vitaminas. O que a gente pode falar sobre alimentos com potencial anti-inflamatório? Ok. Existem hoje muitas pesquisas sobre esses alimentos. E a gente tem alguns indícios de alimentos que têm realmente um poder inflamatório muito grande. Entre eles, acho que o mais relevante é a cúrcuma, né, que vem do açafrão. E isso vem de um estudo muito interessante que foi feito com pacientes com câncer. E eles deram a cúrcuma para esses pacientes para ver o efeito, né, no tratamento. E eles observaram que um grupo de indivíduos teve uma resposta muito diferente, muito melhor que o restante. E eles foram tentar entender o que estava acontecendo. O grupo que teve uma resposta melhor não gostava da cúrcuma, não gostava do gosto do açafrão. E eles começaram a colocar pimenta junto para poder mascarar o gosto. E aí eles perceberam que o açafrão com a pimenta, que é a pimenta caiena, junto tinha um sinergismo tão grande ao ponto de ajudar no combate ao câncer. E a diminuição do tumor foi, assim, muito, muito significativa. Então você tem o açafrão que aumenta, que potencializa quando consumido com pimenta. Que tipo de pimenta? Pode ser pimenta do reino. Tá? A pimenta clássica do estudo é caiena, mas você pode usar também a pimenta do reino. Você tem o gengibre, que tem o gengirol, que também é um potente anti-inflamatório. Você tem o alho, que você tem a alicina, né? E aí você tem outras substâncias que que atuam em sinergismo, que vão trabalhar nesse sentido. Então, por exemplo, uma receita caseira para você estar gripado, por exemplo, você junta, né, no mesmo lugar, você corta o gengibre, deixa ele ferver na água com cravo
que vai ter também uma substância, né, ali importante, que é antibactericida, e canela para dar gosto. Porque nem tudo é só ciência, né? Você precisa ter prazer. Você ferve isso. Por que você pode ferver o gengibre? Porque o gengibrol é um óleo. Então ele precisa, você pica bastante esse gengibre para soltar esse óleo. Você amassa o alho e aí você coloca essa água fervente em cima do alho amassado. O alho não é para ferver, porque a alicina é volátil. Então se você ferver, ela vai embora. Tampa isso com um pis e aí vai formar aquelas gotinhas em cima do pis. Você derrama essas gotinhas de novo para o copo, ou para a xícara, onde você quiser. E aí você espreme um limãozinho para dar gosto. Adoça a gosto e toma isso. Normalmente é um tratamento muito eficiente contra problemas contra garganta inflamada. Porque aí você tem vários princípios ativos. Qualquer um pode fazer isso, Fátima? Não. Aí entra a questão da dieta ser individualizada. Exatamente. Se você for hipertenso, você não pode fazer isso. Tanto o gengibre, né, quanto a canela vão aumentar a sua pressão arterial. E aí a importância de você saber o que você está fazendo. O leigo às vezes passa, né, uma receita de um para outro, mas não tem sequer a noção do que está acontecendo. A dieta é individualizada. A ômega 3 faz bem para o processo inflamatório, que seria outra substância anti-inflamatória, faz muito bem. Mas existem pessoas obesas que têm uma mudança genética, que a gente chama de polimorfismo. Tem um pedacinho só do gene que mudou, e eles têm uma relação com o ômega 3 que diminui o HDL, que é o que te protege do colesterol. Então, quando você, por exemplo, tem um obeso, você quer desinflamar ele, você dá ômega 3, mas se ele abaixa o HDL e ele começa a subir colesterol, você está pondo em risco dele cardiovascular. Então, você não pode continuar com esse tratamento. Você tem que tentar uma outra via. Você controla isso por exames bioquímicos. Por isso, é preciso de um profissional que saiba o que está fazendo. Outra questão, a gente colocou canela no chá. Se você tiver gestante, você não pode consumir canela. Canela é abortivo. Então, não é tão simples. É natural, não faz mal. Para quem? Né? A dieta é individualizada. Se a pessoa também tiver um problema constante de gastrite também, né? Nem pensar. Nem a pimenta. Alho, pimenta, gengibre, ela vai virar um dragão, literalmente. Né? Vai simplesmente ter muita azia, muita queimação. Né? Então a dieta realmente é individualizada. E por isso que muitas vezes a consulta com o nutricionista demora tanto. Eu preciso te conhecer, entender o seu organismo, as suas preferências alimentares e fazer uma articulação muito bem feita para você conseguir seguir o que eu estou falando para você com prazer. E dentro da sua condição socioeconômica, sua condição de vida, seu tempo. Né? Imagina você, uma pessoa extremamente ocupada. Eu coloco você para fazer uma alimentação que demora 2 horas para ser feita, mas aí eu quero que você coloque uma tâmara que é colhida entre o solstício de inverno pelas freiras mancas das Polinésias. É inviável esse tipo de coisa. Vai fazer efeito? Não. Primeiro que você não vai conseguir fazer. E segundo, que assim, não tem comprovação disso. Né? Então, a individualidade passa exatamente por essas características. O que você consegue fazer, o que você pode fazer e como você vai fazer isso. Bom, isso é adequado? E aí eu penso no princípio ativo. E aí esse princípio ativo, quem tem o conhecimento, é o profissional. Ele vai te dar o melhor princípio ativo dentro das suas características. Não dá para copiar das redes sociais, seguir a moda, né? Se desse certo, risco, seríamos todos lindos, maravilhosos, né? Corpos sarados. Não é assim que funciona. Né? A gente precisa tratar o indivíduo como indivíduo. A sua alma é diferente da minha, a sua percepção da vida é diferente da minha. Eu preciso estar atento a isso. Nosso tempo está terminando. A dica final seria essa busca pelo equilíbrio e procurar a comida de verdade? Reduzir os altamente industrializados? Sim. Você pode consumir o que você quiser, mas você deve procurar consumir aquilo que te faz bem. Né? A primeira forma de amor é se auto-amar. Você comer o que te dá qualidade significa que você se ama. Você só vai, né, ter uma vida saudável se você escolher alimentos que te fazem bem. E a gente tende a saber o que nos fazem mal. Existem alguns colegas de trabalho que dizem que a gente deve descascar mais e desembalar menos. Eu concordo com isso. E, principalmente, você precisa olhar para a comida não como uma compensação, mas como uma possibilidade. Né? Existem milhões de possibilidades de você se alimentar adequadamente.
né? São muitas as frutas, são muitas as verduras, são muitas as possibilidades de criar bolos, estruturas com esses alimentos. E ser feliz nesse processo, né? Cozinhar para si mesmo, gostar de comer, comer com atenção plena, né? Que a gente fala assim, perceber o que você está comendo, perceber a sua fome, por que você tem fome? Né? Existe uma deficiência nutricional no processo. Então a dica é essa, é olhar para você com mais carinho, com mais atenção e fazer boas escolhas. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, Eu que Renato. agradeço. Foi muito bom o nosso bate-papo. E a gente tem encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.